Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O Salmo 25 é um poema de confiança, súplica e arrependimento, atribuído a Davi. Ele é caracterizado por seu formato de acróstico, onde cada verso começa com uma letra consecutiva do alfabeto hebraico, refletindo uma estrutura cuidadosa e deliberada. Este salmo expressa a profunda dependência de Davi em Deus, a necessidade de perdão e orientação, e a confiança de que o Senhor é justo e misericordioso. Vamos explorar o salmo verso por verso, compreendendo seu significado e como ele pode ser aplicado em nossa vida espiritual. O salmo começa com uma declaração de confiança. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Salmo 25, verso 1. Este verso inicial reflete uma entrega total a Deus, onde Davi coloca sua vida e suas esperanças nas mãos do Senhor. Levantar a alma a Deus é um ato de adoração e de total confiança, reconhecendo que somente em Deus há segurança. Este gesto de entrega é semelhante ao que vemos em Salmos 23, verso 4, onde o salmista expressa confiança em Deus mesmo no vale da sombra da morte. No verso 2, Davi continua: Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. A confiança de Davi em Deus é acompanhada por um pedido para que ele não seja envergonhado ou derrotado pelos seus inimigos. No contexto histórico, Davi enfrentou muitos adversários, tanto físicos quanto espirituais, e aqui ele clama por livramento e por preservação da sua honra. Este pedido de não ser confundido ou envergonhado reflete a confiança de Davi na fidelidade de Deus, algo que ecoa em Romanos capítulo 10, verso 11. Todo aquele que nele crer não será confundido. O verso 3 amplia essa confiança, dizendo: Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que procedem traiçoeiramente sem causa. Davi afirma que aqueles que colocam sua esperança em Deus não serão envergonhados, mas aqueles que agem com traição e deslealdade, sem razão, experimentarão confusão e derrota. Este verso sublinha a justiça de Deus, que honra aqueles que o buscam com sinceridade, enquanto traz julgamento sobre os ímpios. Este conceito de recompensa para os justos e julgamento para os perversos é um tema recorrente nos Salmos, como em Salmos 37, verso 9. Pois os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Nos versos 4 e 5, Davi clama por direção divina. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Estes versos revelam o desejo de Davi por orientação e instrução de Deus. Ele reconhece que a verdadeira sabedoria e direção vem do Senhor, e por isso pede para ser ensinado nos caminhos de Deus. A verdade aqui mencionada se refere à revelação divina, aos ensinamentos de Deus que guiam o crente em um caminho de justiça. A ideia de esperar no Senhor todo dia reflete uma paciência e uma confiança contínua em Deus, algo que é essencial na vida de fé, conforme Salmos 27, verso 14. Espera no Senhor, sê forte, anima-te e espera no Senhor. O verso 6 traz um apelo à misericórdia divina. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Davi invoca o caráter eterno de Deus, destacando sua misericórdia e bondade, que são inabaláveis e constantes. Este apelo à memória divina é uma forma de pedir que Deus haja de acordo com seu caráter, lembrando-se de sua natureza compassiva e fiel. No Antigo Testamento, a misericórdia e a benignidade de Deus são frequentemente celebradas, como em Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O verso 7 expõe a humildade e o arrependimento de Davi. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Aqui, Davi reconhece sua própria pecaminosidade e pede que Deus não se lembre dos erros cometidos no passado. Ele apela para a misericórdia e bondade de Deus, confiando que o Senhor, em sua graça, perdoará e esquecerá os pecados cometidos. Este pedido por perdão e esquecimento dos pecados reflete uma confiança na disposição de Deus para perdoar, como visto em Salmos 103,
verso 12. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. No verso 8, Davi declara a bondade e a retidão de Deus. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. A bondade e a retidão de Deus são a base para ele instruir os pecadores no caminho correto. Isso destaca a paciência e a graça de Deus, que não abandona os pecadores à sua própria sorte, mas os guia no caminho da justiça. A disposição de Deus para ensinar e guiar reflete seu desejo de redimir e restaurar os perdidos, conforme afirmado em Ezequiel capítulo 33, verso 11. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. O verso 9 reforça esta ideia. Guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. A mansidão aqui se refere à humildade e à disposição de aprender. Aqueles que são mansos estão abertos à instrução divina e, por isso, Deus os guia em justiça. A mansidão é uma qualidade valorizada por Deus, como Jesus ensina em Mateus capítulo 5, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Este verso reflete a ideia de que a humildade e a submissão a Deus são essenciais para receber sua orientação e bênção. O verso 10 declara a fidelidade de Deus. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Este verso enfatiza que os caminhos de Deus são sempre caracterizados por misericórdia e verdade, especialmente para aqueles que são fiéis à aliança com Ele. Guardar a aliança de Deus significa viver em obediência aos seus mandamentos e confiar em suas promessas. A fidelidade de Deus é um tema central em toda a Bíblia, como em Deuteronômio capítulo 7, verso 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Nos versos 11 e 12, Davi faz um pedido pessoal por perdão. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Davi reconhece a gravidade de sua iniquidade e apela ao nome de Deus, que representa seu caráter e sua reputação, para obter perdão. A grandeza do pecado de Davi não é um obstáculo para o perdão divino, mas sim uma oportunidade para que a misericórdia de Deus seja exaltada. O temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, leva o homem a ser ensinado por Deus e a escolher o caminho certo. Este temor reverente é fundamental para uma vida piedosa, conforme Salmo 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor subsiste para sempre. O verso 13 promete bênçãos para aquele que teme ao Senhor. A sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. Este verso sugere que aqueles que temem a Deus e andam em seus caminhos experimentarão prosperidade e segurança. A alma pousará no bem, indica um estado de paz e contentamento. E a promessa de que a descendência herdará a terra reflete a bênção de uma herança duradoura. Esta promessa está em consonância com a aliança de Deus com Abraão e seus descendentes, conforme Gênesis capítulo 12, verso 7. Apareceu, porém, o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. O verso 14 revela a intimidade que Deus compartilha com os que o temem. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Este verso sugere que Deus compartilha suas revelações e segredos com aqueles que o temem, o reverenciam. Essa intimidade é reservada para aqueles que têm um relacionamento profundo e respeitoso com Deus. A aliança mencionada aqui refere-se ao pacto que Deus fez com o seu povo, prometendo-lhes bênçãos em troca de sua fidelidade. Este conceito de intimidade com Deus é também encontrado em Amós capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Nos versos 15 a 17, Davi expressa sua confiança em Deus em meio à adversidade. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Aqui, Davi descreve a sua situação de angústia e solidão, pedindo que Deus o liberte e tenha piedade dele. A confiança de Davi é inabalável, mesmo em meio ao sofrimento, porque ele sabe que Deus é capaz de libertá-lo das redes ou armadilhas que o cercam.
Este apelo por libertação e misericórdia reflete a dependência total de Davi em Deus, conforme visto em Salmos 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nos versos 18 e 19, Davi pede a Deus que considere suas aflições e o livre de seus inimigos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel. Davi conecta sua aflição com o pecado, reconhecendo que sua dor pode ser uma consequência de suas transgressões. E por isso, pede perdão. Ele também reconhece a crescente hostilidade de seus inimigos e pede a Deus que o proteja e o livre de suas mãos. Este clamor por proteção divina contra inimigos é um tema comum nos Salmos, como em Salmos 59, verso 1. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim. Os versos 20 e 21 finalizam o salmo com uma oração por proteção e integridade. Guarda minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porque confio em ti. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porque espero em ti. Davi pede a Deus que proteja sua alma e o livre da vergonha, reafirmando sua confiança no Senhor. Ele também pede que a sinceridade e a retidão o guiem, o que reflete seu desejo de viver uma vida íntegra diante de Deus. A confiança de Davi em Deus é total, e ele expressa sua esperança de que a proteção e a orientação divina o acompanharão em todas as circunstâncias. Este pedido de proteção e orientação é semelhante ao que encontramos em Salmos 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Finalmente, o verso 22 conclui o salmo com uma oração por todo o povo de Israel. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Esta última oração amplia o foco do salmo, que até então era predominantemente pessoal, para incluir toda a nação de Israel. Davi pede que Deus redima e liberte Israel de todas as suas angústias, refletindo sua preocupação não apenas com sua própria situação, mas também com o bem-estar de seu povo. Este apelo pela redenção de Israel é um tema recorrente na história de Israel, especialmente em tempos de exílio e opressão, como vemos em Salmos 130, versos 7 e 8. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há copiosa redenção. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Em resumo, o Salmo 25 é uma poderosa expressão de confiança, arrependimento e súplica. Ele nos ensina a buscar a orientação e o perdão de Deus, a confiar em sua justiça e misericórdia, e a esperar pacientemente pela redenção que ele oferece. Este salmo nos convida a viver em integridade e a depender totalmente de Deus, sabendo que Ele é fiel para nos guiar, proteger e redimir, tanto em nossas vidas pessoais quanto como parte do povo de Deus. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.